Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início então com a mensagem da palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa manhã abençoada de domingo, em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo nos dê a iluminação, entendimento, discernimento, revelação para a compreensão de tudo aquilo que Deus quer comunicar conosco por meio da sua palavra, para a glória dele mesmo e para a nossa edificação, para a nossa IDU, isso declara, para o nosso ensino, para que assim nós possamos ser cada dia mais transformados, aperfeiçoados, edificados, santificados e mais abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Efésios capítulo 1, vamos ler aqui dos versos 3 ao verso de número 14. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Nós agora vamos então compartilhar alguns comentários sobre o texto que nós lemos. Esse texto está no capítulo 1 de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Ele traz, o trecho que nós lemos especialmente, ele traz uma explicação. Paulo então nós sabemos que ele estava preso ali em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios, assim também como ele escreveu aos Colossenses e aos Filipenses, e nós sabemos que ele estava lá preso quando ele escreveu tais cartas. E essa carta em particular à igreja de Éfeso, aos Efésios, os residentes moradores da cidade de Éfeso, ele então introduz essa carta fazendo uma explicação, uma explanação do propósito de Deus, de como é que Deus ele planejou e executou aquele plano original de salvação de todos os homens, da nossa salvação, da sua salvação, da salvação de toda a humanidade. Nós bem sabemos que todo homem nasce condenado pelo pecado herdado de Adão e Eva. Todo homem é descendente de Adão e Eva por genética, por genealogia, e que a natureza humana
perdeu a sua condição de perfeição por causa da desobediência deles e contaminou o seu coração, e todo homem descendente daquele casal nasceu também contaminado com essa tendência para desobedecer a Deus, para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Eles tiveram o conhecimento do mal que eles não tinham antes, e por isso mesmo o mal também entrou no coração deles, em alguma medida, mas entrou. E depois, posteriormente, o mal foi contaminando toda a sua descendência. Inclusive nós sabemos que chegou uma época em que Deus quis destruir toda a humanidade por causa exatamente do comportamento pecaminoso de todos os homens. Até que Deus viu em Noé um homem que era temente a Ele, um homem que tinha um coração voltado para obedecer e para agradar a Ele. Então Deus deu uma nova oportunidade para a humanidade, salvando a Noé e os da sua casa, da sua família, como nós sabemos. E a partir dali, daqueles que foram salvos, daquela família, Deus refez uma nova humanidade, deu um novo começo. E assim é que Deus, na sua misericórdia, Ele então tem sempre misericórdia dos homens. A bem da verdade, nós sabemos, conhecendo as Escrituras, que Deus não iria destruir o homem ali naquele momento definitivamente. É claro que Deus, Ele não improvisa as coisas, Deus não é pego de surpresa, porque Ele é pré-existente, Ele existe antes de tudo que nós conhecemos, dos mundos tais como nós conhecemos, tudo foi criado por Ele. Então Ele tem o controle absoluto, Ele tem poder absoluto, e seus planos não são frustrados. Ele, quando introduziu o homem para morar ali no jardim, Adão e Eva, depois a partir de Adão, Deus criou Eva, formou Eva, Ele já sabia que o homem iria pecar. Deus não é pego de surpresa. Portanto, que a palavra nos declara que Ele nos escolheu. Olha só no verso 4 nós vemos: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já nos escolheu nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos escolheu com um propósito. Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santo, separado para Deus, consagrado a Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais, no verso 5: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então o homem nasce, conforme falamos, descendente de Adão e de Eva, filhos de Adão e de Eva. Portanto, a Bíblia usa a expressão filhos da ira de Deus. Por que filhos da ira de Deus? Porque nós não nascemos como filhos de Deus, nascemos como criaturas de Deus, nascemos como filhos de Adão e de Eva. Quando nós, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos constrangidos pelo próprio Deus a reconhecer a nossa necessidade de um Salvador, de um Senhor, e nós tomamos a decisão de levantar a mão, ou talvez melhor seria dizer que Deus levanta a nossa mão por misericórdia de nós, e nós reconhecemos e confessamos que precisamos do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós nascemos novamente no Espírito. O nosso espírito estava separado de Deus, portanto desligado, morto por causa do pecado herdado. Não havia vida de Deus em nós. Agora nós nascemos novamente, o nosso espírito é religado em Deus através do Espírito dele, do Espírito Santo. Passamos a receber vida em nós, o nosso espírito. Somos ressuscitados espiritualmente, nascemos. Nosso espírito, nós somos criados com um espírito. A bem da verdade, a verdadeira vida está no espírito, porque esse corpo é da terra e ele vai voltar para a terra. O espírito que vem de Deus,
ele pode retornar para Deus, no caso de sermos religados nele, ou se não formos religados, permanecemos separados dele, misericórdia, quem permanecer vai ter o seu espírito eternamente conduzido para o inferno, misericórdia. Então nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, através do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele se sacrificou por nós, foi lá na cruz, morreu a morte de cruz e assumiu o nosso lugar, e por isso Ele nos deu vida. Aquela condenação que estava sobre nós, o preço da condenação foi pago pelo Senhor Jesus, foi quitada a nossa dívida, e aí agora nós somos propriedades de Deus. A pessoa, por exemplo, que tem uma dívida lá no banco, se alguém ele pedir, ou alguém quiser, e ele concordar, quita a minha dívida lá por mim, a pessoa vai lá e quita a dívida. Aquele que quitou a dívida passa a ser o credor. Então, se a pessoa devia para o banco, e eu, por exemplo, vou lá e pago, eu agora sou o credor dele, ele passa a dever para mim. Então, nós estávamos condenados por causa da nossa dívida com Deus. Jesus foi lá e pagou, e agora nós somos propriedades de Deus, passamos a pertencer a Deus, porque Ele pagou a nossa dívida, amém? Através da sua própria vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 5: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, nós falamos agora, explicamos sobre isso. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então nós somos perdoados, nossos pecados são anulados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, com o preço simbolizado pela sua vida e pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pecado foi introduzido na terra por um homem como nós. Adão e Eva eram homens como nós, no sentido genérico, criados na carne para viver aqui na terra. Foi dado a eles um corpo carnal, como o meu, como o seu, com sangue também, alimentando todo o sistema, irrigando todas as veias, o coração, bombeando sangue. Todo o corpo precisa de sangue para ter vida. Sem sangue não há vida. Portanto, a vida do homem está no sangue. Através dessa contaminação, toda a humanidade foi corrompida, foi contaminada. Por isso foi necessário que Deus enviasse o seu Filho no plano de salvação, e o Senhor Jesus viesse para executar o plano, cumprir o plano, de sendo homem também, assim como eu, como você, com sangue, alimentando o seu corpo, se sacrificasse por nós. Esse sacrifício perfeito, puro, imaculado, foi o preço recebido por Deus para o pagamento daquela dívida contraída inicialmente lá por Adão e por Eva. Assim agora o Senhor Jesus fez isso por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que diz aqui: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer, foi de graça que nós recebemos essa salvação através do Senhor Jesus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Aquilo que estava encoberto, que era mistério ainda antes de Jesus, esse plano da salvação ainda era um mistério para todos os homens, até que houve o cumprimento do plano através do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, do ministério dele, do que ele fez e da consumação de tudo com a sua morte lá na cruz. Então deixou de ser mistério. Aquilo que as pessoas, os homens sabiam por profecia, por anúncio profético dos homens
que foram usados como profetas para anunciar esse plano, que iria, tudo aquilo iria acontecer. Vários profetas assim o fizeram. Em particular, o que mais profetizou sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus foi o profeta Isaías. Como nós sabemos, tudo se cumpriu. E aí, agora isso já não é mais mistério para nós. Quem lê e entende as Escrituras Sagradas sabe qual é o plano de salvação, sabe que o Senhor Jesus é o consumador desse plano, ele que veio para executar, para cumprir esse plano, conforme comentamos. Vamos repetir aqui o 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo, o Senhor Jesus. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui tudo vai convergir para Cristo. A bem da verdade, tudo converge para Cristo. Como se diz na teologia, a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo é para a para a glória, honra e louvor dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tudo aponta para Ele. Antes da vida dEle, todas as Escrituras apontavam para a vinda dEle. Ele veio, consumou o plano, agora tudo aponta para o retorno dele. Louvado seja o nome de tudo agora aponta para o retorno dele, que é o que nós estamos esperando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que diz no final que isso vai se cumprir na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, ainda não chegou esse tempo de plenitude, ou seja, vai completar tudo que Deus já determinou para que aconteça. Quando tudo se cumprir, vai estar tudo plenamente cumprido. Aí o Senhor Jesus retornará para buscar a nós, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, tudo foi estabelecido, predestinado. O destino que Deus estabeleceu para nós, para toda a humanidade, foi previamente estabelecido, predestinado, destinado anteriormente, conforme nós também falamos que o plano de salvação foi também predestinado. A adoção em Cristo também foi predestinada. Tudo foi planejado por Deus e tudo vai acontecer como Deus planejou. Tudo acontece segundo a vontade de Deus, tudo acontece segundo os planos de Deus. Para uns, os que assim quiserem reconhecerem e receber o que Ele nos oferece gratuitamente no amado Senhor Jesus Cristo, as bênçãos vão se cumprir. E para quem rejeitar, as maldições também vão se cumprir. No fim das contas, o que vai prevalecer é a vontade de Deus, e nada foge da vontade dele e do controle dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do nosso penhor, da nossa herança, que é o penhor da nossa herança, melhor dizendo, ou a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos declara que nós somos libertos
pelo poder e pela ação de Deus, mas sem o conhecimento da palavra, sem o anúncio, sem a compreensão do que significa isso, ninguém será salvo. Não é um ato místico, simplesmente uma pessoa que não sabe o que está fazendo e chega num dia de batismo e faz o ato profético, levanta a mão, declara que Jesus é seu Senhor. Se ela não entendeu que ela, em primeiro lugar, está condenada a ir para o inferno, a ter o seu espírito, a sua alma e o corpo que vai acompanhá-la para o inferno, esse é o seu destino, e que, portanto, ela já estando condenada, precisa ser liberta e precisa ser salva, ter a salvação dessa condenação. Ela não está cumprindo o requisito que Deus exigiu para que assim ela seja salva, para que ela receba a salvação. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Por que boas novas? Porque as más novas já estão postas para todos, que é a condenação eterna. O homem já nasce destinado à condenação eterna. Então não adianta batismo de criancinha, de bebezinho, que não sabe, que não tem entendimento do que está sendo feito. O pai, nossa, eu quero muito que meu filho seja salvo, vou batizar ele enquanto ele é criancinha, porque assim ele vai ser salvo. Vai nada. Você pode fazer uma consagração, uma apresentação a Deus, mas o verdadeiro batismo, a pessoa precisa ter consciência do ato que ela está praticando, porque o que interessa para Deus é a decisão do coração. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a justificação em Cristo. Não adianta eu confessar com a boca se eu não estiver crendo no meu coração. E pior ainda, a criancinha, o bebezinho, nem com a boca não confessa. Misericórdia, está tudo errado esse batismo aí que é feito pelo catolicismo. Nós respeitamos os nossos irmãos cristãos, católicos, mas tem muitas coisas que eles praticam, muitos rituais que são contraditórios à palavra de Deus. Naquilo que é contraditório à vontade de Deus, que está na sua palavra, Deus não aceita, é reprovado por Deus. Nada que está fora da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, Deus aceita. Deus, ele é fiel à sua palavra, Deus é fiel a si mesmo, à pessoa dele e à palavra dele. Ele não precisaria nem de ter a palavra para ser fiel, porque é da natureza dele ser fiel. Agora, o compromisso de fidelidade dele para conosco, os homens, é por intermédio da sua lei, da sua palavra, que ele vela para fazê-la cumprir. Conforme nós falamos, a vontade dele vai prevalecer sempre, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós recebemos essa oportunidade graciosamente que nos é ofertada, de sermos libertos daquela condenação que estava destinada a nós. Aqueles que já receberam, como nós hoje, já temos esse direito, essa expectativa de salvação. Em nome declarar em nome do Senhor Jesus, através do que o Senhor Jesus fez por nós. E no momento que nós nascemos de novo, nosso espírito é ligado no Espírito de Deus ou no próprio Deus, nós também, sendo comprados, recebemos um selo, o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo é espiritual, não é material, nós não vemos o selo, mas existe um selo que é colocado sobre nós, usando o próprio sangue, simbolicamente também o sangue do Senhor Jesus, em Domiai, Deoriclai, Deolodelai. E agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nos tempos remotos, nos tempos lá antigos, era comum os senhores selarem tudo aquilo que era de sua propriedade, tinha um selo, como se fosse um carimbo, uma massa ali, que era aquecida, que era então impregnado aquele carimbo naquela massa para ficar a impressão dos dizeres que estavam gravados ali naquele carimbo, que era
a marca então do selo, declarando que aquela coisa pertencia àquele senhor cujo selo estava ali, representando. Então nós passamos a ser propriedade de Deus. O apóstolo Pedro declara isso, que nós somos comprados para o nosso Deus através do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E passamos a ser propriedades exclusivas de Deus. Oriai, oriclai, decantiai. Agora nós não temos outro Senhor a não ser o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós temos um único Senhor e existem somente dois senhores, se nós pertencemos a Deus, somos de Deus, temos que agora fazer a vontade do nosso Senhor. Glória a Deus. Não podemos mais não podemos mais rejeitar, recusar a vontade de Deus para nós, o que Deus requer e espera de nós, e não podemos mais fazer a vontade do outro Senhor, de Satanás. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque naquilo que nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade do diabo, nós seremos reprovados por Deus e sofreremos as consequências. Misericórdia. Então nós precisamos estar atentos a isso. Somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Nós já somos propriedade de Deus, mas nós ainda não estamos desfrutando de um relacionamento pleno com Deus. Isso vai acontecer conosco no céu. Por mais que nós tenhamos uma boa comunhão com Deus aqui agora, que o Espírito Santo esteja sempre em nós estejamos sempre nos enchendo do Espírito Santo, sendo cheios dele, isto é, o nosso coração completamente desejoso e disposto para obedecer a Ele, para agradar a Ele. Nós ainda não somos totalmente dele, mas Ele já nos comprou. Então fala aqui, tem essa linguagem atualizada, fala de garantia. Nas linguagens mais antigas fala penhor. O que é um penhor? Quem conhece penhor de joias, que é feito, por exemplo, lá na Caixa Econômica, mas lá não é só lá que tem penhor, mas lá tem penhor, sabe como é que funciona. A pessoa tem uma joia, ela vai lá e empenha a joia, deixa a joia lá, a joia dela, está guardada lá pela Caixa, como garantia de que ela vai pagar. No dia que ela for lá e pagar, ela pega a joia dela de volta. Nesse caso tem uma diferença, porque o preço já foi pago, e Deus então já poderia nos pegar para si mesmo. Por isso que na hora que Ele quiser colocar um ponto final ou ponto e vírgula na nossa vida aqui na terra, Ele nos leva para Ele. Glória a Deus, porque nós já somos dele. Agora a pessoa que ainda não é dele, que ainda não pertence a Ele, se acontecer de ter um ponto final na sua vida aqui na terra, aí misericórdia, aí o destino dela será o inferno. Então, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, há uma certa esperança para nós, um nível de esperança. Qual é essa esperança? De nós nos rendermos a Cristo, reconhecendo que somos condenados e precisamos de um libertador, um redentor, um remissor que pagou já a dívida por nós, que é o nosso Senhor Jesus, e assim sermos salvos da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós já somos propriedade de Deus. E quando é que Ele vai vir nos buscar? De forma definitiva. Ele vai vir nos buscar de forma definitiva e levar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando exatamente o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja. Deus vai vir e nós vamos subir. O Senhor Jesus, encontrar o Senhor Jesus nos ares, assim como Ele subiu quando Ele voltou para o céu, Ele vai voltar até os ares. Foi o que o anjo disse para os apóstolos ali na ressurreição de Cristo, melhor dizendo, na ascensão de Cristo, retorno dele para o céu, e aí Ele vai voltar. E a Bíblia diz que todo olho verá, todo olho vai saber que Ele voltou
e que Ele levou para si a sua noiva, a sua igreja, os salvos, os que morrerem em Cristo e os que estiverem vivos. Primeiro os mortos ressuscitarão, já receberão um corpo glorificado, encontrarão Jesus nos ares. Depois os que estiverem vivos também da mesma forma terão um novo corpo, encontrarão Jesus nos ares. E aí vai se cumprir isso que está no verso 14, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, essa redenção ela já aconteceu através do sacrifício do Senhor Jesus, mas nós vamos estar com Ele na plenitude dos tempos, quando nós para lá formos levados pelo Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora finalizar com a leitura aqui de alguns versículos do capítulo de número 2, essa mesma carta de Paulo